Olá, quero te convidar a se inscrever no meu canal, curtir os meus vídeos, sempre trago uma palavra de Deus para sua vida, que o Senhor possa te abençoar. Eu quero ler aqui em Naum, no capítulo 1, versículo 3, depois no versículo 7, que diz assim: O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. O Senhor é bom. Versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum, ele traz uma notícia devastadora para o povo do Senhor. Ele fala da ira de Deus, ele fala do poder e da grandeza de Deus, e ele deixa bem claro o quanto Deus iria destruir a cidade santa, salienta para os israelitas tudo o que Deus faria. A mensagem de Naum é direta e ele fala do poder de Deus e como Deus traria justiça sobre a terra, sobre o povo. E ele deixa muito claro a grandeza do poder de Deus. Bom, mas Naum, ele fala também algo muito interessante sobre que o Senhor ele não tem o culpado por inocente. E quando ele fala sobre isso, sobre a questão desse tempo, de que Deus tem tempo para dar um tempo para que as pessoas percebam a sua como podemos falar? O seu pecado. Deus dá esse tempo para a pessoa perceber, refletir, se arrepender. Mas o Senhor ele não é tardio. O Senhor ele tem o tempo certo de agir. Ele faz justiça no tempo certo. E quando o Senhor começa a agir, o Senhor ele tem, às vezes, ele tem caminhos. Mesmo em meio à tempestade, mesmo quando ele está agindo, ainda tem jeito para Deus. Para Deus sempre tem jeito. Eu acho interessante isso, que ele fala assim, olha, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor, ele não deixa o culpado impune. E o seu caminho está no vendaval e na tempestade. Tem versículos, tem versões que diz assim, que o Senhor, ele tem o seu caminho na tempestade. Então, às vezes, nós não entendemos o trabalhar do Senhor, nós não entendemos que Deus está trabalhando em tempestades em nossas vidas, mas em tudo Deus tem caminhos, seja num problema, numa dificuldade, em tudo Deus sabe agir, em tudo Deus sabe trabalhar, em tudo Deus sabe colocar as coisas nos lugares. Nós temos que começar a entender e ver que o Senhor, ele é justo e ele tem um caminho em meio à tempestade. Quando nós estamos no meio de uma chuva, no meio de uma tempestade, nós não conseguimos ver nada na nossa frente. E a chuva é necessário, a chuva ela limpa. A chuva, quando nós estamos no meio de uma chuva, a chuva tem esse poder, a chuva é necessária. A chuva ela limpa, a chuva produz limpeza, a chuva é necessária para que tenha esse crescimento sobre a terra. E nós sabemos que uma tempestade, às vezes ela produz grandes estragos, mas é necessário que se tenha tempestades, e o Senhor tem o seu caminho na tempestade. Irmãos, meus queridos, pensa comigo, nós não enxergamos nada na tempestade, mas o Senhor tem o seu caminho na tempestade. O Senhor ele não perde o seu caminho. O Senhor ele faz nas nuvens nas nuvens, as poeiras, os seus pés. O Senhor ele sabe exatamente o que ele está fazendo no meio de uma tempestade. Ele tem caminhos em meio à tempestade e para a sua vida não é diferente. E aí ele fala lá no versículo 7, o Senhor é bom e ele é um refúgio em tempo de angústia. Mesmo em meio à tempestade, mesmo trazendo juízo, mesmo trazendo justiça, o Senhor ele continua sendo bom, ele continua tendo caminhos, ele continua sabendo o que fazer, ele continua sendo refúgio em tempo de angústia. Então, mesmo eu não sei quais as notícias você tem recebido,
Eu não sei se as notícias que você tem recebido, chegou o tempo do tratamento do Senhor, chegou o tempo de você refletir algumas coisas, chegou o tempo do momento de reflexão, o momento de pensar um pouco mais, de você ficar um pouco mais angustiado. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor, Ele também é refúgio em tempo de angústia. Ele pode ser aquele que permite que a angústia chegue, mas Ele é aquele que traz o refúgio que você precisa na sua angústia. O Senhor é aquele que faz a ferida e que a liga. Ele é o remédio que a nossa alma precisa. Ele é a cura que nós precisamos. Não existe outra saída. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem confiado no Senhor, se você tem esperado no Senhor, se você tem orado, saiba que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor é o refúgio que você precisa. O Senhor, Ele não perdeu o controle da situação. Confia no Senhor. Confia no Deus que é refúgio. Ele é refúgio em tempo de angústia. E Ele protege os que nele confiam. Se você tem confiado no Senhor, Ele vai te proteger. Ele vai te ajudar e Ele vai te socorrer. Fica com essa palavra, confia no Senhor e se refugie nele, porque Ele vai te socorrer, Ele vai te proteger. Amém? Que o Senhor possa te guardar onde você estiver.